Voltamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. Hoje nós vamos falar de uma série que deixou todo mundo devastado. Você vai entender o trocadilho. Devs, minissérie do ano passado, que estreou na Star Plus. Se você não viu, fica a nossa recomendação. Vai lá, vê e volta aqui depois, porque senão você vai tomar muito spoiler na orelha. E para contar todos os spoilers que eu sei que você não está afim de ouvir, mas se você já viu, fica aqui com a gente que você está doido para ouvir a gente comentar. Eu chamei aqui meus amigos Drills. Ueba, ueba. Fred. Opa, salve, povo. Hoje geralmente eu começo perguntando uma pergunta óbvia, vocês gostaram, mas hoje eu vou perguntar diferente. O quão devastados vocês ficaram com a série? Pois é, devastação mesmo. Eu, assim, até o penúltimo episódio eu estava imaginando que a coisa ia para um lado, e aí no último episódio ela me pegou, assim, gostoso, sabe? Eu fiquei um tempo processando aquilo ainda, depois no final. Eu achei massa, assim, não foi de todo inesperado algumas coisas, né? Mas o efeito final e o que acontece no final, eu fiquei assim, parei e fiquei pensando um tanto de coisa em cima daquilo. Eu tenho esse problema, né, cara, que eu trabalhei os últimos 20 anos com desenvolvimento, né? Não como desenvolvedor, mas como gerente de projeto de desenvolvimento. Então, muita coisa que aconteceu ali, cara, de certa forma refletia muito do meu dia a dia, assim. Mas aí, cara, o negócio toma uma proporção metafísica em determinado momento e aí é só um nó atrás do outro na cabecinha da gente. Não é nem aquele negócio que fala assim, minha cabeça explodiu. Não, cara, minha cabeça implodiu. Era tentando realmente absorver aquilo tudo. Não é mole não, né? Não é mole não, amigo. Cara, é uma série que eu não conseguia assistir mais que um episódio por dia. É impossível. Todo Nem episódio... deve, né? Não, mas todo episódio que é impossível maratonar uma série dessa. O episódio acaba, você fica devastado. Eu acho assim que o grande lance da série é que você fica devastado e não abandona ela. Você quer saber, né? Então, aí que tá. Eu tive esse sentimento, falei assim, eu vou parar de assistir essa porra desse trem. Esse negócio não vai me fazer bem, não. Porque ela meio que te anuncia que vai dar tudo ruim, né? Ela te joga isso na cara o tempo todo. Eu acho que a gente insiste em assistir aquilo para ver se não é possível que vai dar tão ruim desse jeito. Mas eu teve um momento que eu achei que eu não ia dar conta de chegar até o final. A gente tem falado isso, pelo menos nos 2 últimos podcasts, a gente comentou sobre isso, né? Tem certas séries que você realmente não pode maratonar, cara. Não dá para você assistir um atrás do outro e até melhora a sua. Eu não gosto de usar esse termo, né? Que eu já falei que eu não gosto. Mas melhora a sua experiência, né, cara? Você dá um tempo para decantar e você absorver toda aquela informação, você procurar interpretar ou não, né? O que está acontecendo ali, que tem coisa que não adianta tentar interpretar, que você não vai conseguir, né? Ou vai, sei lá, a interpretação vale para você, né? Então, eu acho que você acaba de assistir o episódio, você está naquele turbilhão de sentimentos, né? Você tem um tempo para parar, deixar decantar, você pensar, você tentar relacionar tudo aquilo que aconteceu, cara, só vai melhorar a sua, de novo, experiência, né? Você vai curtir a série muito mais se você assistir aos poucos. Eu já falei que aqui em casa tem as séries que a gente curte mais, nós estamos realmente tentando não assistir tudo de uma vez. Essa semana mesmo a gente pegou uma série ali da HBO, né, do Soderbergh, e, emendei um episódio no outro, e tá assistindo 2, 3 episódios num dia só. Porque realmente, cara, é legal, é bacana, a estética é super legal, né, a narrativa é envolvente, a história é interessante, os atores são bons, etc e tal, mas uma série do tipo Devs, do tipo Mrs. Davis, cara, não é só isso, né? Debaixo daquele tapete ali tem um monte de sujeira escondida e você ter o tempo para debulhar aquilo ali é interessante, cara. Você chega no outro episódio já com outra visão. E no caso do Dev, você chega no outro episódio com outra visão, diz agora eu estou preparado, e ele te desmonta de novo, né? Cara, eu acabei fui ver um negócio aqui, eu fui ver eu tinha esquecido o nome do criador da série e fui ver aqui na Wikipedia. Cara, e eu errei, essa série não é do ano passado,
porque ela estreou no FX em 2020, 5 de março de 2020. Imagina o desespero de quem assistiu isso enquanto lançava, bem no começo da pandemia. Deve ter muita gente que pulou da sacada, não? Eu vou contar para vocês que eu assisti quando saiu. E aí? Mesmo, Drew? Deu conta? Foi. Pois é, isso que eu tô falando, essa reação toda que eu tô descrevendo aqui foi naquela época. Foi aquilo, a gente estava aqui, né, e tal, naquela situação e fomos assistindo, cara. E aí ainda tem isso, né? Eu tô aqui, não tem nada para fazer, mas eu não vou assistir todos os episódios de uma vez, porque não dá, cara, não dá mesmo. E eu falando que foi devastador. Não, pois é, e aí, assim, é particularmente cruel, né? Claro que quem fez a série não sabia que ia ter uma pandemia, né? Mas uma série que trata de um tema daquele, passa na pandemia, porra, imagina assim, né? Quem perdeu gente na pandemia e assistiu aquilo, né? Como que não fica a cabeça da pessoa mesmo, né? Depois de um lance desse. Se você tá emocionalmente sensível, cara, Sim, não é recomendável. Não é recomendável porque é pesado. Uhum. É. Não, e uma coisa que eu acho assim muito impressionante na série é que ela é muito crua assim, ela não te prepara para as coisas, né? Ela te joga na cara, assim, sabe? Você tá ali achando, porque a gente às vezes fica meio acostumado, né, com essa dinâmica de não, vai acontecer uma coisa ruim, aí o filme ou a série mais ou menos já te prepara, você espera que vai acontecer. Cara, de repente você tá lá, o cara leva um tiro, assim, de repente você tá lá, o cara, sabe? A menina é atacada no quarto dela, inclusive uma cena muito fodida, né? Aquela cena do final lá. Então, assim, é uma série que realmente ela não esquenta a cabeça com você, não, cara. Tipo assim, ó, você tem que estar preparado para assistir isso aqui. Quando eu assisti o primeiro filme do Alex Garland, né, aí eu vou chamar o primeiro filme dele o Ex Machina, né, porque ele tem uma participação lá no filme do Juiz Dredd, que foi um filme que eu gostei muito, mas assim, não fica muito claro, diz que ele dirigiu parte do filme, que não dirigiu, e aquela coisa toda, então vamos deixar esse filme de lado, e vamos pegar Ex Machina, né, que foi o primeiro filme dele. Eu assisti Ex Machina como é que eu vou dizer, uma sequência de filmes sobre inteligência artificial, e aí eu peguei, assisti o Inteligência Artificial do Spielberg de novo, fui buscar o Homem Bicentenário e tal, então eu estava imerso nesse negócio. Cara, e o Ex Machina foi uma paulada aquele filme. Né? Aí o cara sai daquilo, vai para o Aniquilação, e o Aniquilação, quando eu assisti, eu tinha acabado de ler o livro. Coincidentemente, eu não sabia que iam adaptar. Aí eu tinha acabado de ler o livro, achei super legal e tal, e falei, pô, vou assistir esse filme aqui. Assisti, é diferente do livro, mas é uma paulada também, cara. Mas é uma paulada em outro sentido, né? O inteligência artificial o Ex Machina, ele vai te levar a refletir, né? Como a maioria dos filmes que trata de inteligência artificial da humanidade, né? Do ser artificial assumindo um tipo de humanidade, né? Ou criando um tipo de humanidade para ele. E o Aniquilação, cara, é aquele pessoal de frente para um trem que não só é desconhecido, como é ameaçador e como é imprevisível o que vai ser o resultado daquele contato que eles estão tendo. E aí, bicho, o cara me solta essa série, cara, que também é a mesma coisa. Eu acho que em nenhum momento desses trabalhos dele, ele te prepara para nada, entendeu? Ele vai conduzindo a coisa e só te joga as coisas na cara. Não sei se vocês já viram o último filme dele, o Man, é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. É louquíssimo e é todo cheio de... Não são exatamente metáforas, né? Mas ele coloca a protagonista em contato com todo tipo de clichê sobre o mundo masculino, né? Numa cidadezinha onde ela está morando e todos os homens que se relacionam com ela são um clichê específico da masculinidade. É pancada, bicho, sabe? Você acaba de ver esse filme e fala assim, nossa, o mundo não presta. E o Ex Machina, você fica com essa sensação, nossa, a humanidade não presta. E o Devs é uma coisa meio nesse sentido também, sabe? Você vai ficando puto com você mesmo. Porque o que eu sinto, eu citei aqui, né, que eu trabalhei profissionalmente nesse ambiente aí, tem muito a ver com as coisas que a gente via no dia a dia, né? Principalmente o relacionamento entre as pessoas. E eu ficava pensando assim, cara, uma boa, a gente é um lixo, cara. Sabe? Eu
não que eu tenha me visto na série, entendeu? Mas eu vi o meu mundo um pouco, né? Lógico, tirando toda a parte fantástica da série, né? Eu vi muito do meu mundo ali e muita coisa ruim que, de fato, acontece em volta da gente que a gente já tem até meio normalizado, sabe? É meio complicado isso. Eu tenho até medo de perguntar se Fragmentando foi familiar para você. Fragmentado. Eu estou tentando falar, não dar muito spoiler, não fazer muito comentário explícito, porque eu acho que, né, para quem está ouvindo a gente e não assistiu ainda, cara, para e vai ver o negócio, porque o impacto é muito importante. Depois você senta aqui, ouve, reflete, né, xinga a gente se for o caso, né? Mas porque Bom, é um troço muito bem feito. Eu sou da linha que eu acho assim, quem não assistiu para agora, vai assistir, depois volta, porque falar dessa série sem dar spoiler fica muito superficial. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que aprofundar nela ali. Vamos então passar para os spoilers. Galera, a partir de agora já era. A partir de agora você está por conta e risco e nós avisamos. Cara, uma das coisas mais loucas assim do que eu achei primeiro que a direção de arte é muito interessante, assim, ela contrasta com o simples, absolutamente simples, com lugares absolutamente lindos, assim, sabe? Mas lindos e frios. Apesar que tudo é frio, não tem nada caloroso nesse filme, né? Curiosamente, né, é interessante você falar isso, mas curiosamente a cor interna é de um laranja, né? É quente, né? E fica pulsando ainda, passando uma ideia de que tá vivo. Mas não tem nada de quente naquilo, né? Isso que é o mais doido. Sim, com certeza, com certeza. Mas o que eu acho legal é isso, porque geralmente a gente tem essas teorias, não, porque a cor indica, né, emoção, e o Debs meio que joga isso no buraco, né, cara, assim, porque você vê aquela estátua gigante da Maia que, nossa, eu acho aquilo perturbador o filme inteiro, né? Ela é colorida, mas ela é absolutamente nada, né? Ela é uma coisa gigante parada, sabe? E é horrível, assim. Você fica, imagina você trabalhar olhando para aquilo, cara. O pessoal come em volta daquilo, fizeram um anfiteatro, né, em volta daquilo ali. Fico imaginando a loucura que é isso. Eu vou retificar aqui, vou mudar um pouco a minha fala, porque a direção de arte é maravilhosa, mas aquela estátua daquela menina é bizarra, assim, né? Aquilo Sim. É muito bizarro, assim, ela contrasta até com o resto da direção de arte, né? Inclusive, ela fica por cima da floresta, né? Das árvores. Aquilo também, assim, nossa, que doideira aquilo. Aquilo me deixou muito mexido, aquela estátua. Então, bonecas é um negócio sinistro, né? Uma boneca gigante. Eu ia comentar exatamente isso, cara. Essa coisa que a gente tem, né, de bonecas assustadoras, né, que é um tema meio recorrente, né, bicho? Mas a primeira vez, né, que aparece a boneca, cara, a menina, a estátua, sei lá o que é aquilo, o Fred até me perguntou, você não ficou impactado, não, cara? O contraste que dá, cara, né, de tudo que tá ali, que é um negócio tudo, como é que eu vou dizer? Bonito, harmonioso, né, bicho? E aquela, não é que ela seja feia, não é, mas o que é aquilo, bicho? Uma boneca daquele tamanho no meio daquele bosque, cara, com um anfiteatro nos pés e, né? O tempo todo você fica matutando, cara, o que é isso? O que é isso? Até que você vai descobrir o que é isso, você fala, nossa, velho, para. Que doença, cara, que trem mais doente, cara. Quer dizer, você já está incomodado com o negócio e a hora que você entende o que significa aquilo, é muito pior, cara, sabe? Bom, pelo menos foi como eu me senti. Eu falei, cara, não precisava saber disso. Me contar outra história. Não, e a própria estética dela, né? A coisa, assim, quando você vai entender também, né? A loucura do Forrest pela filha, né? Que aquilo tem um aspecto meio de adoração, né, cara? Assim, porque você tem uma arquibancada em volta, quer dizer, as pessoas sentam ali como se estivessem adorando aquela estátua, né? Me passa essa sensação ali. E aí eu ainda pirei um pouco com o negócio do cara. Quer dizer, na verdade não aconteceu, né? Mas dele supostamente ter se matado, quer dizer, ele foi imolado
na frente da estátua, né? Quer dizer, quase como uma oferenda, né, para a estátua. Sacrifício, né? Exatamente. Isso, aquilo ali eu achei, assim, muito, muito fodido. Nossa, eu falei, pô, eu não acredito que os caras fizeram isso. Porque eu acho assim, não é só a estátua, né? Não é só a menina, mas é a proporção da coisa. Sim, né? sim. E nem o Fred falou, cara, ela tá no meio do bosque, ela é maior que as árvores, entendeu? Ou seja, de qualquer ponto onde você tá vendo aquilo, entendeu? Eu não tenho outro termo para usar que não seja aquilo. Cara, é aquilo onipresente, né? A não ser que você esteja dentro do prédio, num lugar onde não tem uma janela, você tá vendo a menina o tempo todo, cara. Dentro do ambiente, né? Onde eles vivem lá, onde acontece, né? A história. É um horror, cara. E aí a história começa com a Lily Chan, né, que é interpretada pela Sonaya Mizuno, e o Sergei, que é o namorado dela, que é interpretado pelo Karl Glusman, e ele trabalha na empresa, né? Ele está mostrando lá uma simulação de um organismo vivo, né? E, aliás, não, ele está fazendo uma simulação que ao mesmo tempo que ele faz a simulação começa a interagir com o organismo vivo, uma planária. Não, peraí, deixa eu consertar um pouco isso. Então vai. É porque, na verdade, ele criou um modelo preditivo, né? Então, ele cria um modelo preditivo e aquilo é um verme, né? É um nematóide aquele. É um pouco diferente de planária. É que a planária é um parente distante. Então, aquele é um nematóide e ele... aquilo que o nematóide está fazendo, a simulação também está fazendo, né? Então, quer dizer, ele está realmente prevendo o que vai acontecer com os movimentos. Então, até uma hora que dá ruim, né? E isso aí, não sei se você vai comentar alguma coisa especificamente sobre esse verme, Joás. Você vai falar sobre ele? Pega adiante, porque tem um negócio super legal, cara, porque eu tenho até que conferir depois, eu tenho que pegar na série lá o nome, mas, na verdade, existe sim um modelo de um nematóide. Eu até estava puxando aqui na rede, eu achei ele aqui, que é o é um nome estranho, Caenorhabditis elegans. Eu tenho quase certeza que é elegans na série, onde eles modelaram esse nematóide para fazer um robô com ele. Claro, não é um algoritmo de predição, mas é uma forma de você criar um organismo artificial, que é mais ou menos o que a série faz. Então, ela bebe um pouco em coisas que realmente estão acontecendo de verdade agora, sabe? E isso eu achei muito surtado. Quando eu falo, né, eu vou falar de novo, que eu vivi um pouco de tempo aí nesses ambientes de desenvolvimento e etc e tal, e que muita coisa que acontece ali eu vi acontecer de verdade, essa proximidade com a realidade que mais assusta, né? Porque é uma série fantástica, é óbvio, né? Tudo que acontece ali é fantasia e fantástico, né? Mas é muito próximo da realidade. Sim, sim. Então, aí o efeito potencializa o efeito sobre as emoções da gente, de tudo que está acontecendo ali. E aí o Sergei, o experimento dele fracassa, ele acha que vai ser demitido e, na verdade, ele ganha uma promoção. Aí ele vai conversar, está apresentando lá, vamos dizer, para um equivalente do Mark Zuckerberg, né? Da série. E o cara chama ele e fala: ó, agora você vai aqui, vou te levar para a cereja do bolo da companhia, que é para você trabalhar lá no Devs. E aí a gente vê na conversa dele com a Lily Chan que ele queria trabalhar no Devs, né? E chega lá, o Devs é um cubo gigantesco, que é assim, tudo que você entrou no bosque e vai em direção do Devs é tudo obra de arte, né? Assim, até das luminárias na lâmpada ao cubo por si só, né? E assim, o que acontece lá é um mistério para o mundo exterior. Então, é uma pesquisa mega bem guardada, né? E quando ele entra lá, no primeiro dia, ele é apresentado, ele senta na frente do computador e a cara dele, cara, quando ele vê o que é de um desespero tão grande que você fala: o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? E não explica, né? E aí vai uma sequência de suspense. Quando ele sabe...
Só um detalhe aí, Joá, que eu acho que tem um detalhe super foda nessa parte, né? É que ele olha para Kate, né, e fala, mas isso aqui muda tudo. E aí ela responde, não, isso não muda nada. Quer dizer, é a primeira incursão que você tem no determinismo, né? Ali a série começa a te julgar as coisas escondidas para você ali, mas já te dando as pistas de para onde que vai, né? Sim. Cara, e nisso é que a gente é que começa a trama, né? Porque ele sai de lá e ele já sacou que ele está sendo perseguido tipo, nada do que ele vai fazer não tem como escapar. E é esse que é o grande problema da série, né? Não tem como escapar. Porque a gente vai falar, igual você já entregou, né? Porque a questão do determinismo é quase o principal mote da série, né? Uhum. E uma das coisas que a série brilha é em mostrar o determinismo. E quando você se defronta com o determinismo, é absolutamente desesperador. Uhum. Eu tive essa impressão, não sei vocês. É isso mesmo, eu tendo a concordar, porque é no momento que ela fala isso não muda nada, ou seja, faz sentido, né? Você começa a se questionar justamente nesse sentido, cara. Eu concordo, assino embaixo do que você está falando. E o que eu acho interessante, assim, né? Nessa linha do determinismo, e aí é muito uma impressão que eu tive, e que eu acho que o final meio que corrobora isso, né? Que, assim, você tem um determinismo, mas o determinismo não está nos detalhes. O determinismo está no resultado final da coisa. E caiu essa ficha para mim, né, na hora que o Lyndon, e que eu fiquei na dúvida se era o Lyndon ou a Lyndon, porque não fica claro isso, e é uma atriz, né, que faz o papel, tá lá pendurado na represa, e por sinal, que agonia aquelas coisas também. Você sabe que o cara vai cair, né? Você sabe que isso vai acontecer. E o fato dele não cair logo vai te dando aquela agonia. Não sei se vocês repararam, mas ele, em nenhum dos possíveis universos, ele deixa de cair. Você vê que, né, em todas as cenas ele sempre cai. Ele cai de formas diferentes, mas ele sempre cai. E a outra sempre sai também, né? Às vezes ela demora um pouco mais, demora menos. Então, assim, isso é que eu achei legal. E no final, né? Quer dizer, ela morre de um jeito diferente, mas os dois têm que morrer. Então, aí que é a sacada, né? Eles têm que morrer. Mas se não acontece de um jeito, vai acontecer de algum outro jeito. Me lembra um pouco aquilo que a Marvel tenta usar e usa de forma horrorosa, que são os que eles chamam de pontos, sei lá da quanta, né? Que tem que acontecer aquilo de qualquer jeito. Então, me passou muito na série essa coisa do determinismo ser baseado, assim, ele vai acontecer daquele jeito. E, inclusive, quando o Lyndon usa, né, a teoria de multiverso para poder refinar o algoritmo, isso faz sentido, porque apesar de ser multiverso, as coisas acontecem, pelo menos coisas centrais acontecem sempre do mesmo jeito. Não interessa como que chegou naquilo. E aí que explode mesmo a cabeça, tipo, porque assim, não, tem opinião, tá vendo? Ela conseguiu não fazer o que falaram que ela ia fazer. Mas o resultado final é o mesmo. Então, assim, não adiantou nada, né? Ela ter aquele surto de liberdade, né? No final, deu merda, do mesmo jeito. Não, mas eu acho que na hora que a gente começa a comentar do final mesmo, eu acho que é o único momento assim que eu fico assim, não precisava disso, mas vamos voltar lá pro Sergei, que aí a gente vai acabar entrando na coisa do... A gente ainda não sabe do determinismo na série, né? Mas você vê que ele tenta fugir, não tem como fugir. Ele não tem saída. Todo mundo já sabe do lado que ele vai fugir, sabe? É estranho e é uma cena bem dirigida nesse sentido, que fica claro que não tem saída, sabe? Quem persegue nem corre, já sabe o que vai acontecer, né? E aí que começa a coisa toda, que daí ele usa um artifício do Hitchcock muito legal, que tem no Psicose, que é a atriz principal do filme morre com 20 minutos. Parece que a série, no primeiro episódio, parece que ele é o personagem principal da série, né? Sim.
E o cara morre no primeiro episódio, nem na metade do primeiro episódio já tá morto, cara, né? E aí que entra a namorada dele, né? Que começa entra na série e o desencadear da coisa, de como ela vai entrando na história, o negócio vai ficando cada vez mais maluco, né, cara? Ela fica muito, ela suspeita e aí é muito doido, assim, que eu acho que tem um pouco disso que segura a gente, que é esse suspense que tem por trás. Mas igual o Fred falou, é um suspense cru, né? Que ele não é um suspense que fica te enrolando. É tudo muito rápido e acho que não é nem muito rápido, é tudo muito na cara. Sabe? Não dá nem para falar que é suspense, assim, porque é muito na cara. Apesar que suspense é muito na cara, não tem como. Você sabe o que vai acontecer, o suspense é exatamente. Aliás, o suspense, vou até mudar aqui, o suspense é quase a arte definitiva do determinismo, porque o grande barato do suspense é que você sabe que vai dar merda e dá merda. É só a condução à merda é que é mais trabalhada, né? Sim. Deixa eu fazer dois comentários aqui, que você falou do Vai. Hitchcock, você estava falando desse negócio de, né, de matar a personagem principal. Tem uma série de quadrinhos que agora é do Simon Bisley, cara. Se eu não me engano, o nome é Melting Pot, mas que ela vai te deixando assim. Ela começa com uma sequência lá num planeta, aí tem um personagem que vai avançando, não sei o que, né, no meio do cenário lá e tal, pá, morre. E aí o personagem que mata ele fala, então a história é sobre esse cara. E aí o personagem que mata ele vai seguindo e tal, não sei o que, passa 1, 2, 3, 4, morre. E aí o personagem que mata esse, você fala, pô, esse aí é o protagonista. Aí pela pá, morre. Lá pras tantas, bicho, que a história realmente começa, morre todo mundo, cara. É mais ou menos isso. E eu lembrei dessa história agora, eu vou ter que ir ali no meu arquivo depois e lembrar dela direito. Mas essa quebra de expectativa aí não é do clichê, não, qual que é a palavra, bicho? Do padrão, né? Que não era padrão que eu queria falar, não, mas a quebra do padrão. Você tem um protagonista e a história vai seguir aquele cara. Não, bicho, eu mato esse cara aqui agora. Foi o que fizeram também no Game of Thrones, né, cara? Quando apesar de ter colocado o Boromir lá, você devia saber que ele vai morrer, né, cara? Porque tudo que ele faz no filme é entrar e morrer, né? Mas tiveram essa dica, mas o Game of Thrones fez a mesma coisa, cara. A história era sobre o Ned, cara, e de repente, bicho, morreu o Ned, e agora? Agora é outra coisa. Game of Thrones trabalhou muito bem isso durante muito bem, muito bem. Pois é, mas o que eu queria falar é isso. Isso é um recurso muito legal e que é pouco usado, né? Porque é desgastante. Né? Pensa o desgaste que foi para o Hitchcock matar a Janet Leigh ali no começo do filme, cara. Bicho, bicho, é a estrela do filme e já era, esquece, morreu. É desgastante isso. Mas eu acho que combina demais com Dev exatamente pela estranheza da coisa, né? E pelo que eu comentei ali sobre o Garland, né, bicho? Que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes. Cara, joga na cara. No fim, você tá cansado de apanhar na cara. Chega, para. É muito murro. Porque eu ia falar tapa na cara, mas tapa na cara não é a agressão certa. É murro na cara mesmo. Murro na cara. Ele vai te levando ao nocaute. Ele é aquele boxeador que fica só batendo de sacanagem, escolhendo a hora que vai derrubar, sabe? Mike Tyson. Pois é. E aí, quando a gente começa o mistério, o duro de falar dessa série e não seguir muito na história, né? Porque dá vontade de ficar comentando a trama toda, mas nós vamos ficar horas aqui. Eu acho que vai ser um pouco produtivo. Mas aí a Lily Chan entra na história e ela saca que tem alguma coisa errada e ela começa a mexer mundos e fundos para descobrir a coisa, né? E aí você tem o Kenton, né? Vivido pelo Zach Grenier, que é o segurança lá. Pelo que eu entendi, ele é um ex-agente da CIA ou algo assim, o ex-agente secreto do governo americano. E o cara parece o Homem de Preto de Westworld original, né, cara? O cara vai atrás matando todo mundo, nada para ele. Cara, é muito doido. E, cara,
E aí ele vira o algoz dela, né? Ele começa a perseguir. E o mais doido, assim, porque aí você ainda não saca o determinismo, né? Que tá a ideia o que a máquina faz lá, o que aquele computador quântico que parece mais uma luminária chique, né? Faz, né? Que você ainda não sabe, mas o contraste do desespero da Lily Chen tentando descobrir a forma como o Keaton persegue ela implacavelmente, sabe? E a cara blasé do Force e Uhum, da Kate, uhum. sabe? Que são os chefões lá do computador, né? Porque, tipo assim, é o maior segredo que eles têm e eles estão tranquilos, assim, o problema é que não é nem tranquilo, eles estão indiferentes para a coisa, sabe? Mas Ao aí mesmo que tempo tá. que... Isso aí eu acho que tem a ver com uma frase que ela fala no final, né? Que nós já Hum, vimos isso aqui. Aliás, ele também, né? Eles estão conversando. Nós já vimos isso aqui infinitas vezes. Quer dizer, cara, aquilo para mim é quase é um tédio. Tipo assim, tá, eu já sei que vai é, acontecer. Vamos, sabe? Assim, a Vamos começar de sensação novo. que dá é que eles estão entediados com aquilo. Aquilo já viram tanto aquilo acontecer que na hora que uhum. acontece ali, tá, beleza, já sei que é isso, né? Aquela coisa de spoiler de filme, né? Fica aparecendo. O que eu Não, ia é aquela... falar, o que eu ia falar é que o comportamento deles, cara, é reflexo imediato do determinismo, né? Uhum, Né? uhum, A linha começa a correr de novo, entendeu? E assim mudam detalhes, mas como o Fred bem disse, o resultado no fim é o mesmo. Ou seja, cada vez que a gente passa por isso, a gente descobre que não resolveu, não adianta. Né? Uhum. É reflexo direto desse ambiente determinista que eles estão vivendo. Sim, mas E aí, então, mas aí ambiente entenda tempo e espaço, né? uhum, uhum. Mas aí, até esse momento, a gente não sabe que é Exatamente. o determinismo. E a cara dos dois é perturbadora, cara. Sim, É sim. um contraste tão grande, sabe? Isso é muito, isso da série é impressionante, o quanto é perturbadora. Isso é mais perturbador que filme de terror, cara, sabe? A indiferença deles, você fala, o que está acontecendo? Esses caras são tão insensíveis, assim, sabe? Uhum. O mega empresário bilionário é tão insensível assim, sabe? Com a vida dos outros, E sabe? não E é, né? é essa, E não e- é, né? pois É. é, mas é essa, é isso que é uma das coisas perturbadoras da série, né? Que você fica mais da metade da série com essa ideia. Tipo, Uhum. pô, porque o cara morre, o cara morre lá, né? O Sergei na frente dele e ele tá impassível, cara. Depois ele vai encontrar com a Lily, ele mente descaradamente com aquela cara. Você fica assim, gente, esse sujeito é um psicopata. O cara não tem nenhum sentimento, nada. O Uhum. cara não tem nenhuma empatia com o outro. Só depois que você vai sacar por que que ele tem aquilo, né? E isso ao longo, isso foi uma das coisas que me perturbou no início da série. Que eu ficava puto com ele, velho. Eu queria que aquele cara morresse. Entendeu? Tava assim. O Drills matou uma charada aí que eu acho que é legal. Você falou assim, eles são psicopatas. Eu vou discordar um pouquinho. Dá essa impressão de psicopata, mas quando o Drills matou a charada lá, porque não é indiferença, é tédio, sabe? A Sim, cara deles é tédio. é O, tédio. É o tédio. psicopata é indiferente, ele é cínico, né? Uhum. E a cara de tédio que eles fazem, daí os dois matam a pau, né? O Nick Offerman que faz o Force, a Alison Pill que faz a Kate, eles matam a pau nesse ponto assim, que você fica, é perturbador o tédio deles com a coisa, sabe? Uhum. Você vê que é um trem diferente, não é um psicopata normal. Por isso que é É. estranho. Isso aqui, porra, tá acontecendo aqui, cara? Tem uma série que eu assisti no começo desse ano que ela tem algumas semelhanças, mas ela deixa isso mais tranquilo para gente. Chama-se Lazarus Project. Uhum. Lazarus Project é uma agência do governo britânico. Na verdade, eles têm colaboração de vários governos, mas a sede é em Londres, né? Não sei se é em Londres, é na Inglaterra. E esse cara, ele começa a achar umas coisas estranhas acontecendo na vida dele e ele é recrutado por essa agência porque o que rolou, cara? Teve um evento cósmico qualquer lá que eles estavam observando e eles descobriram que era possível você voltar no tempo, num espaço de tempo. Se eu não me engano, Uhum. 11 meses, uma coisa assim. Então, cara, esse evento
tem uma evolução de eventos acontecendo que levam, isso é muito parecido com aquele último episódio do Black Mirror que a gente já comentou aqui. O mundo vai acabar, entendeu? É uma série de eventos que vai levar à destruição da humanidade. Então, quando atinge um nível de periculosidade, né, de ameaça, eles vão lá e apertam o botão que catalisa aquele evento que traz eles para trás no tempo. E eles vão, a partir dali, eles têm X meses, X tempos lá, para conseguir evitar que a coisa escale para aquele ponto de ameaça. E o que acontece, cara, é que eles chegam num evento que eles não conseguem consertar. E eles vão pela tentativa e erro. Essas pessoas que trabalham lá nessa agência são as pessoas que têm uma mutação física no corpo que elas não esquecem que já aconteceu. Elas retêm a memória e, por isso, elas conseguem trabalhar para evitar que a coisa aconteça. Só que esse evento que eles não conseguem evitar, eles vivem esse mesmo período de X meses ali um montão de vezes, cara. Um montão de vezes. Então, assim, no final, cara, o pessoal tá realmente entediado. Fala assim, bicho, putz, nós vamos passar por isso tudo de novo e, né? Vamos mudar os detalhes aqui e ali no fim vai acontecer do mesmo jeito e tal. Então, eu acho que é muito isso que vai acontecer ali com a Alison e com o Forrest. Cara, muda os detalhes, bicho, mas o resultado é o mesmo. O que meio que frustra as expectativas deles, né? E é engraçado eu estar lembrando da cena aqui que na tentativa dessa busca por ajuda da Alison, né? Que ela vai atrás do ex-namorado dela para o cara invadir o celular do Sergei. Bom, aí já vai um spoiler que é até bobo, né? Ela descobre que o Sergei é um espião russo que estava tentando invadir descobrir o que era o Devs para vender o segredo, né? Ou melhor, para mandar o segredo para a Rússia, né? E ele fala para ela assim, cara, eu vou te ajudar porque eu sei que você não vai parar, né? Ela já é o próprio o determinismo já rege ela, né? Assim, você vai fazer merda porque eu sei que você vai até o fim dessa merda. Nada vai te tirar da cabeça, né? Que eu acho interessante essa brincadeira com a personalidade da personagem. Mas eu acho assim que apesar de eu estar me segurando na trama, a trama, de certo modo, não é tão importante, mas eu preciso falar um pouco dela para a gente discutir, porque faz sentido. Mas agora eu vou dar um pulo, cara, para o momento que a gente descobre dentro do computador. Mas se vocês quiserem falar de alguma coisa que acontece entre esse momento e outro, vocês podem me cortar, tá? Que é o momento que a primeira vez que a gente descobre que é o determinismo. E o cara que está lá, o funcionário que está lá discutindo e que mostra o determinismo, que ele, como tudo que ele fala, cara, repete, ele vê tudo que ele fala, ele vê segundo antes dele falar e ele repete, né? Aquela cena é brilhante, que aquilo é muito perturbador, cara. Não, e nessa cena tem um detalhe também. Não é idêntico. A fala é igual, mas os trejeitos e os movimentos não são iguais. Isso é que eu achei brilhante também. E eu fui entender só depois, né? Então, quer dizer, aquilo vai acontecer, mas os detalhes não necessariamente são os mesmos. E isso é genial. Mas assim, ele não conseguir escapar de seguir aquele caminho, sabe? É muito perturbador, cara. Hollywood pode fazer o monstro pode assim, fazer um monstro que Fred Krueger vai parecer do pré-primário, cara, perto dele, assim, sabe? Bebezinho no berçário, que não vai ser tão perturbador quanto aquela cena, cara. Que aí você descobre que o computador, né, o que tem dentro do cubo é um computador quântico, que é o chamado de Devs, e que esse computador quântico, ele tá lá. Ele faz exatamente numa escala muito maior da brincadeira lá com o que a gente descreveu no começo, o Fred explicou bem aí, né? Aliás, esqueci de pedir desculpa para o biólogo falar bobagem. Mas é um computador feito para... Ele é praticamente uma simulação da realidade, né?
É isso. Para frente e para trás. É isso, é exatamente isso que ele queria, né, no final das contas, né? A simulação mais perfeita possível, né? Esse é o objetivo do Devs. Cara, e aí que começa de verdade a perturbação, a devastação, é quando você percebe que todas as pessoas envolvidas ali, elas estão lá dentro e já sabem o papel dela, sabem os movimentos, sabe? E viram uma vida vazia. Pelo menos para mim, assistindo assim, uma vida vazia. O único que ainda tinha alguma coisa em mente era o Nick Offerman, que é o Forrest, né? Ele era o único dos personagens que estão lá dentro. Depois a Lido, né? Que eu esqueci de falar, você falou se é menino ou menina, é um elo. Eu acho que nenhum nem outro, nem outro, muito antes pelo contrário. Não, e aí por isso que eu falei, né, que era tédio, né, e você pensa bem, cara, você, assim, saber o que vai acontecer daí até 2 dias, quer dizer, o prazo vai só encurtando, né, mas Sim. você saber o que vai acontecer 6 meses para frente, 5 meses para frente, e cada dia que você vive confirma que aquilo ali realmente vai acontecer, porque eles não descobriram aquilo naquela hora, né? Eles estavam há meses sabendo o que ia acontecer, né? Sim. Então, só pode, não tem outra, né? Quer dizer, você já está de saco cheio, você já sabe o que vai acontecer, você sabe o seu futuro. E acho que a perturbação, e a gente só entende isso bem, né, quando é lá no final, mas uma coisa que eu achei bacana nisso é que, assim, mesmo você sabendo o que é que o projeto faz, você só vai descobrir para que ele está sendo criado nos últimos minutos, né? Inclusive, para mim, a ideia era outra, do jeito que o cara... E você é induzido a isso, né? Quando o Lyndon tem a conversa lá com o Stewart, né? O Stephen Henderson lá, que tá assim, ele quer recriar a filha dele. Aí eu fiquei achando que era isso, cara, porque ele parte desse princípio, né? Você está recriando a realidade. Então, eu fui induzido ao erro com aquela conversa dos dois, e eu achei que primeiro que ele queria voltar no tempo. Eu estava achando uma coisa assim, queria arrumar um jeito. Depois eu fiquei pensando, não, ele vai recriar essa menina, e isso realmente é muito doentio. E não era isso, né? Eu acho que ninguém sabia de verdade o que ele queria fazer, apesar deles acharem que sabiam, né? Nesse ponto, a série deixa de ser suspense para ser um mistério mesmo, né? E o mistério do que a máquina faz, o objetivo dela é muito grande, assim, até porque é difícil de entender. Eles colocam de um jeito que fica difícil de entender o que está acontecendo de verdade ali. Eu fiquei lembrando, foi você que falou que fez o curso de roteiro, Drills, no negócio foi, né? Eu fiquei lembrando do Drills, assim, porque assim, eu sei que não é possível você acumular aquela quantidade de dados, mesmo se for computador quântico, né? O computador quântico, ele não acumula mais dados do que um computador normal, né? Na verdade, ele processa as coisas de um jeito meio diferente. Mas eu lembrava do Drills, não, nesse universo, porque uma das coisas que me perturbou também, assim, era a quantidade de dados, né? Cara, é muito dado, assim, não tem como se armazenar isso tudo, né, numa máquina real. Então, acho que ele joga com essa história de computador quântico, assim, para ter o charme, né, de computador quântico e para passar uma ideia que um computador quântico daria conta disso, né, mas não... É porque o computador quântico e não é beleza, não, o mistério, sabe, esse charme, ele permite a fantasia, né? Sim, fica mais fácil. É isso, a gente validar que naquele universo onde aquela narrativa está seguindo, isso é válido, né? Ainda que que tenha problemas e tal, para eles lá mesmo, né? Mas não é uma regra, né? E ele não a questão do roteiro colocar coisas fantásticas, né? Uma ferramenta é você alicerçar aquilo numa regra, né? Isso aqui, nesse universo é válido e isso tem essas consequências, e você levar a narrativa dentro desse frame que você criou para que isso seja real, entendeu?
Que é o que muito roteiro de algoritmo aí tem chutado o balde, né, bicho? Ele cria uma regra e daí a pouco ele mesmo tá desrespeitando isso. Ué, mas isso aí é assim? Agora é, né, cara? Porque mudou a regra no meio do caminho, né? O jogo era futebol, bicho. Agora tá todo mundo correndo com a bola na mão, cara. Mas, né? O cara lá achou que era isso e pronto. Mas é isso. Eu acho que o Devs é bem estruturado dentro das regras que eles criaram para aquele universo, né? Que é o pessoal. Uma delas é essa, é o Forrest e a Kate estarem nessa onda de tédio, né? Que é porque é a regra que eles criaram. Aquilo ali está numa evolução constante e eles só veem a coisa evoluir no mesmo caminho, apesar de tomar 1000 atalhos diferentes, né? Tem 1000 ramificações e tudo converge para uma mesma coisa depois. Pô, que saco, meu! E aí que a gente vai entrar num ponto da série que é legal, porque a partir do momento que a gente saca que é o determinismo, a partir do momento que você vê lá, que, por exemplo, uma das imagens que eles estão o tempo todo atrás é ver e ouvir Jesus, né? E que daí eles usam isso para falar, ó, a gente consegue muito para o passado, mas para o futuro a gente não consegue porque alguma coisa acontece que dali para lá não passa. Você fica até achando que o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar? Por que ele não consegue a simulação, né? E é o grande mistério da série, né? Mas, e todas essas imagens não têm grande definição. Você vê o Nick Offerman, o Forrest, assistindo a filha dele morta, que morreu num acidente muitos anos atrás, e que é o principal catalisador para ele querer criar um computador quântico que simule a realidade, né? E quando a personagem de Liddell resolve mudar a equação lá, né? E começa a ter definição. A definição só acontece quando ela aplica o multiverso, né? Todas as possibilidades. E aí a definição vem. E o Forrest fica puto, porque ele não quer todas as possibilidades, ele só quer a possibilidade da filha dele que já existiu, né? Cara, a partir desse momento que ela põe, ela fala, eu consegui, e ela é demitida porque ela conseguiu, né, cara? E todo mundo, os outros lá, não, tá certo. Aí a obsessão do Forrest é que não aceita que tá certo, né? Que funcionou, que a máquina finalmente funcionou. Cara, e quando começa a mostrar de forma visual o computador fazendo tudo isso, aí que um dos melhores episódios da série vai nesse lugar, assim, que é quando a Lily Chen começa a viver um monte de vida dentro do apartamento dela, sabe? E são câmeras que simulam um plano sequência e uma coisa vai acontecendo com a outra e você não está entendendo, por que o cara morto está conversando com ela no mesmo lugar do ex-namorado dentro do apartamento dela com o atual, presente, passado, todas as possibilidades ocorrendo ali dentro daquele apartamento o tempo todo. É muito bonito, é muito bem feito, sabe? É daqueles episódios memoráveis, assim, né? Porque série boa sempre tem um episódio que você fica de queixo caído, assim. A série é boa, mas tem um episódio que consegue te deixar mais de queixo caído ainda, né? Não, e é legal isso, né? Quer dizer, o episódio inteiro você está vendo a simulação no computador, né? Sim. E isso é que é mais sensacional nesse episódio, né, cara? Quer dizer, é um episódio inteiro que é quase um meta-episódio, né? Quer dizer, a mulher está lá vendo o que está acontecendo e você está vendo o que está acontecendo junto com ela, né? As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Você e ela estão assistindo o episódio juntos. O protagonista virou audiência, né? Isso. A audiência dele mesmo, né? Dele mesmo, exatamente. É pior do que o primeiro episódio do Black Mirror, né? Aliás, essa série é praticamente um Black Mirror de 6 episódios. Né? Um episódio de Black Mirror e 6 episódios. Black Mirror nível hard. Nível hard. Agora, uma das coisas que eu gostei demais assim na série é que ela te dá muitos detalhes legais que às vezes passa meio batido, né? Eu tinha até comentado com vocês na prévia nossa lá que
começa aquela discussão de qual o melhor algoritmo, né, de criptografia, e aquilo o Drill sabe disso, né? São essas discussões que a gente vê mesmo Exatamente. na parte de desenvolvimento. O pessoal realmente discute, é aquilo, né, cara? Então, sim. É aquilo. E quando chega lá, que o laboratório, na verdade, é uma esponja de Menger, né? O pessoal chamava de cubo de Serpinger, né, antes. Cara, aquilo é maravilhoso. Mas eu não sei se você conhece esse fractal, João? A ideia de fractal? Não. O fractal específico, a esponja de Menger. Não. Depois eu vou cubo, colocar o link. Aquele cubo é uma esponja de Menger. E é um fractal que tem uma característica interessante, que a área total dele é igual a zero, matematicamente falando. Então, assim, é uma coisa que não existe, vamos dizer assim. Você está vendo, mas a área daquilo é zero. É basicamente uma coisa matemática. Então, porque ele é infinitamente furado, né? Isso, exatamente. Então, quanto mais iterações você tem para enxergar ele mais de perto, menos matéria tem. E isso é muito legal. Porque, na verdade, o que eles estão criando lá, quer dizer, o cara te dá um spoiler que você não saca, mas o que eles estão criando não tem nada a ver com a realidade, né? Eles estão criando uma coisa que é vazia, estão criando uma simulação, né? Exatamente. Então, isso é que eu acho legal demais, assim, a forma como que eles brincam com essas coisas, sabe? Cara, eu não tinha me atentado para isso. Olha que coisa. Não, quando eu bati o olho naquilo, falei, gente, porque eu adorava fractal, né? Sim. Adorava ficar. E quando eu bati, eu falei, gente, não tô acreditando. Ainda ficava vendo, quando eu mostrava de outros ângulos, falei, porra, é mesmo uma esponja de Menger isso. Eu não tinha me atentado para isso, e olha que eu tive um grupo de amigos, assim, que a gente era isso aí, cara, a gente lia tudo sobre fractal e arrumava simulações para conseguir construir os fractais, né, Mandelbrot, aquelas coisas toda da época. Isso, década de 90, né, começo da década de 90. E eu não me toquei, cara, da esponja de Menger. Caramba! Não, eu amei aquilo ali. Pô, mas aí, cara, voltando um pouquinho para a trama, que eu já abandonei há muito tempo, é muito doido que a Lidl é demitida, ela fica obcecada em voltar, cara. E aí o tédio da Alison, tipo assim, putz, ela vai tentar. Eu já vi isso 1 milhão de vezes. Ela vai morrer. E aí entra num paradoxo muito doido, que é a cena da represa, né? Que você já comentou lá atrás, que ela induz a Lidl ao salto de fé. Uhum. E eu fiquei pensando, mas é um paradoxo estranho. Tipo, ela sabe o que vai acontecer, mas ela induz. Sim. E a Lidl, inclusive, se dá conta disso. Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, cara, tipo, aí foi psicopata mesmo, sabe? Mas, João, eu fico pensando que não, cara, sabe? É justamente o tédio do determinismo que leva aquilo, cara. Eu não vejo a psicopatia, eu vejo, cara, né? Não tem solução, vão resolver isso de uma vez, né? Vamos catalisar esse trem, que vai acontecer mesmo, então, putz, deixa eu encerrar, cara. Só acaba. Eu vi mais dessa forma, sabe? Não. Eu também vi desse jeito. Eu não acho assim que é uma coisa. Ela fez tipo, vou falar isso para ela porque ela vai pular da ponte. Não, eu acho que é aquilo mesmo, cara. Que saco, vamos lá passar por isso de novo, né? É porque você falou de spoiler, cara. Eu acho que é mais do que spoiler, da ideia de spoiler, de ver um filme com todos os spoilers dados. É mais preciso, você ver um filme com roteiro na mão. Isso, é isso. Você já leu e você sabe os detalhes, vai acontecer isso, aquilo, tarará, tarará. Aquela cena, olha, toda hora que eles vão representar o determinismo, eles têm um sucesso tão grande que é impossível você não ficar deprimido vendo aquilo. Que lixo! São os nocautes, né? Não é o tapa na cara. São os nocautes que o Alex Garland dá na gente, assim, né? Não, João, deixa eu opinar aqui. Não é nocaute, é knockdown, né? Você toma, cai sentado e fala assim, mas eu vou levantar e tomar mais porrada. E levanta e vamos lá. Verdade.
Bela Não, Nocaute é conquista. no fim, cara. Nocaute é no fim, cara. Que aí você fala, não, agora me leva, bicho, que eu não aguento mais. Ainda bem que essa porra acabou. E, E eu acho e- que essa cena funciona bem, e aí que é onde que, né, isso que você coloca do determinismo está na cara ali, é porque o Lindo está tão obstinada em provar o ponto dela, né, que ela vai fazer qualquer coisa, né? Ela vai realmente entrar naquilo. Então, assim, não é uma coisa assim, não é possível que ela fez isso. Não, é possível. Olha até onde ela chegou para voltar, né? Então, e isso é que é maluco. É o que você fala. Cada vez que ele mostra o determinismo, ele mostra de uma forma tão elegante, assim, é tão factível, é tão realmente era isso que aconteceria. E eu acho que é bacana demais isso nessa cena. Inclusive, nas várias variações, né, que aparecem no final, algumas delas, né, me fugiu o nome dela lá, Kate. a Kate, ela fica mais tempo olhando para baixo, meio assim, triste, né? Tem umas que ela simplesmente vira e sai, quer dizer, aquilo também brinca um pouco, assim, ela poderia ter tido várias reações, né, com aquele resultado final, né? sim. E aí vira um lance muito doido assim, que é igual eu falei, o lance do determinismo de quem está por dentro da simulação, quer dizer, essa coisa de você viver uma vida com o roteiro do que vai acontecer na mão, né? Que a trama da série meio que fica de lado. Ela já não é tão importante as coisas que acontecem. Você vai, mas você quer saber a solução do mistério ali, né? E, cara, e você vai indo, fala assim, mas o que acontece, né? Aí começa só, você sabe assim, tudo é determinado, você não tem como fugir, mas existe um ponto no futuro que existe uma ruptura, e isso que vai te levando para o final. É aquela coisa tipo, eu sei o que vai acontecer, mas eu quero saber como vai solucionar, né? Eu tô aqui, a série é tão, ela me segura tanto para saber a solução, não importa onde vai chegar, e sim como será contado, né? E aí você vai para a solução. Eu acho que a gente já pode comentar a solução mesmo da história, né? Que a Lily Chan, ela realmente botou na cabeça que vai desvendar, e assim, o mundo dela desaba, mas ela vai até o fim, né? E quando ela acha que precisa invadir o lugar, não, ela é convidada para entrar, né? E ela fica até sem saber o que está acontecendo, porque ela é convidada para entrar, ela entra, e eles mostram para ela tudo que vai acontecer, né? E aí ela vai assistindo um filme com o roteiro na mão, né? Ela vai viver a vida dela com o roteiro na mão. E você já tem todas aquelas cenas lá atrás de todo mundo que, quando se depara, quando sua vida se depara com determinismo, de não conseguir fugir, né? E você fala, o que vai acontecer já está escrito, tal. Você só segue o caminho aí, que você não tem muita escolha, né? E aí vai, cara, aí ela descobre que ela mata o Nick Offerman, né? O Forrest. E eles, cara, e o tédio deles são, não, você vai matar ele. Tipo assim, mas você não vai fazer, a gente não tem o que fazer. Você vai. Você vê que a Kate, no caso com o Forrest, ela fica triste que ele vai morrer, que ela sabe que ele vai morrer, né? E ele, tipo assim, não tem o que fazer. Você sabe que 2 mais 2 é 4, que não é o caso ali, porque é um multiverso, né? De várias variáveis, né? Mas você sabe que, como tem várias variáveis, a equação sempre vai dar o mesmo resultado, né? Cara, e quando chega no ápice da coisa, né? Porque você chega, aí a história vira um funil para te levar ao ponto de ruptura. E quando você está lá no ponto de ruptura, né? Que tem, eles veem que ela está com uma arma, eles veem que ela tem acesso à arma, eles entram dentro daquele transporte, aquele cubo que transporta, né, que atravessa o vácuo até a camada principal, né, onde fica o cubo, né, que aquilo é sensacional, né?
é um cubo magnético e a estrutura do cubo onde eles trabalham, ela fica flutuando no vácuo, do cubo magnético, né? Que é sensacional. E e ela vê que ela mata o cara e o tiro rompe aquilo e ela morre dentro no vácuo, né? E depois que ela vê, você fala assim, puta, eu já sei o final da história. E Você vai. acha, sabe? E aí, cara, quando a cena realmente acontece, o revólver na mão, e eles constroem belíssimamente essa cena, né? Você só espera o que vai acontecer, né? Que a série já te induziu que não tem escapatória. Na hora que vai, ela já tá apontando a arma pro Forrest, e quando a porta do transporte vai fechando, ela joga o revólver fora, quebrando a sequência do computador. Aí você entende a ruptura. A ruptura foi ela ter negado, ela ter conseguido se negar a cumprir o que estava pré-determinado. Só que existe a outra variável da equação, que é o Stuart, que o tempo todo sabia o que ele tinha que fazer. Ele estava na porta só esperando o que ele tinha que fazer, né? Pois é, mas aí é uma Não dúvida que eu tenho. Ah, Ele sabia, porque aí eu fico pensando, porque uma coisa que eu fiquei pensando nisso aí já é uma outra teoria científica que a gente tem, que é o princípio da incerteza, né, do Heisenberg, que sim. você não consegue observar um átomo no microscópio, porque o ato de observar o átomo muda o átomo. Então, assim, e é legal que esse transporte é uma caixa, né? isso. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, porque eles não podiam ver o futuro. Uhum. Então eu fiquei pensando que se o seguinte, o Stewart viu o futuro e ele viu um futuro diferente do que o Forrest e a Kate viram. Um futuro em que ele tinha que fazer aquilo. Porque aí acrescenta uma camada surtada, cara, porque, na verdade, o processamento era dependente do observador. Então, a simulação muda de acordo com o observador, porque é a única explicação. Porque fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não é isso que acontece na simulação que os dois tinham visto. Sim. Eles tinham visto ela atirar no vidro. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Então, será que ele também viu a simulação para o futuro, mas o futuro que ele viu foi diferente, entendeu? Eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu acho que... Nós vamos cair naquela questão da metafísica. O verde que você enxerga é o mesmo verde que eu enxergo. Isso, exatamente. Mas aí eu acho que a ideia da caixa do gato de Schrödinger cabe bem para ele. Também. Porque ele ficou porque ele queria presenciar o evento, seja lá qual for. Mas só que ele não sabia a solução, né? A partir do momento que ele sabe, quer dizer, ele sabia a solução, ele não sabia o resultado, né? Porque ninguém sabia o resultado. Mas ele ficou para assistir para saber qual era o resultado. E a partir do momento que ele viu que o resultado não ia acontecer, ele agiu para que o resultado acontecesse. Ou isso também. Eu penso dessa forma. Né, que ele é o detalhe que variou para que se atingisse o resultado, entendeu? E aí a gente volta no ciclo do determinismo, né? Quer dizer, o resultado final é sempre o mesmo. Os detalhes variam. Eu pensei que desse jeito que o João pensou mesmo. Mas porque assim, ele sabia que tinha que testemunhar, mas ele não sabia o que acontecia depois. A questão é que ele vira um agente, né? Exato. Da história. Isso, virou agente. Que é tanto ele quanto a Lily Chan são agentes da história. Que o Stewart, o tempo todo, ele é o único cara lá dentro, que trabalha lá dentro do Devs, que é tranquilo. Né? Ele é quase filosófico o tempo todo com a coisa. Ele é o único que não... Ele não aparenta ter tédio lá dentro. Agora, você pensando nisso aqui, ele não aparenta ter tédio lá dentro. Liddell também tem essa coisa de
Ele tinha tédio, mas não tinha tédio, sabe? Mas Ele é eu não acho que ela olhou para o futuro, porque inclusive era proibido, né? Vocês lembram disso? Sim. Uma das regras é que você não pode fazer. Eu não acho. Ele, o Stuart, eu fiquei na dúvida. Ela, eu tenho certeza que ela não fez. Senão ela saberia o que ia acontecer, né? Sim, Ela saberia isso inclusive, o que ia acontecer com ela. mas isso tem a ver com a personagem, porque ela fica revoltada de ser demitida porque ela cumpria as regras. Isso, concordo. Aham. Fiz tudo que precisava e deu errado. Eu resolvi o problema. Mais do que seguir regra, ela resolveu o problema. Resolveu o problema. Mas o Stewart, você sabe, dava para ver que ele quebrava a regra, né? Sim, sim. Não é à toa que ele era tranquilo com a história toda. Cara, e aí a gente começa a voltar no mistério da boneca. O que era a boneca, né? A boneca era a representação da filha do Forrest, né? E que é engraçado, assim, que aí agora nós vamos falar do nome da série, né? Que tem a grande revelação que pra gente que fala em português estava na cara, né? E ninguém viu. Não, então, quando eu comecei a ver, primeiro que a HBO também dá um spoiler, né? Porque aquela cena, e por sinal, de novo, outra coisa estética maravilhosa, é aquela cena que as árvores têm aqueles anéis, né? E Sim. passa por ele de dia, eu fiquei, pô, mas que raio que essas árvores, tudo cheio de anel. Aí quando eles voltam, que é de noite, tá tudo aceso, cara, aquilo Nossa, ali para sensacional. mim é Aquilo é bonito demais. maravilhoso. Eu quero fazer São aquilo, árvores, né? sabe? Eu quero fazer. Eu pensei a mesma coisa. Aquilo é sensacional. E no coisa da HBO mostra um ângulo em que um daqueles anéis está na cabeça do cara, igual uma aura, né? É. Aí aquilo ali eu já fiquei meio assim, né? Aí quando eu vi devs, pô, simulação, realidade, eu falei, gente, eles estão. Não é Aí eu fiquei achando que não era, que era viagem minha, que eles estão fazendo um trocadilho com Deus, né? Mas é inglês é God, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E devs é a sigla de Desenvolvimento, né? desenvolvimento, né? Isso, você é induzido o tempo inteiro, dev, a gente se refere ao desenvolvedor como devs, então. E era Deus, no final das contas. Eles estavam criando um universo, eles estavam fazendo o papel, literalmente, de Deus, né? Eles estavam criando um universo próprio, com todas as regras muito bem definidas. Né? E a gente tocou em vários detalhes, assim, que falam disso, assim. A forma como o Forrest era obcecado com a filha transformou a filha num deus, né? Melhor, num ídolo, né? É no ídolo. Não é por acaso que o Fred fala da oferenda, né? Que o Sergei é morto, mas ele é queimado em frente à estátua, né? O tempo todo você tem detalhes, sabe? Essas auréolas que ficam lá, que você acha que é só uma iluminação. Primeiro você acha que não é nada, mas depois você vê que é uma iluminação que simula uma auréola, né? Quando ela está acesa, e igual você falou, você tem o detalhe mostrando o Forrest como um homem santo, né? O tempo todo a série tá te jogando na cara isso, né, cara? É um negócio. E o nome, mais na cara do que o nome, sabe? Eu não fui para esse lugar a hora nenhuma. Você sacou, mas você ficou em dúvida. Você falou, não é possível, porque Deus é God, né? Aí os caras, não. Aí os caras, não, porque o Devs, né, é Deus em latim. Filho da égua! Filho da égua! Eu vou responder a pergunta do Fred agora. Cara, eu, né, estudioso de letras, professor de línguas, etc e tal, passei por cima disso, cara. Passei por cima por causa do Devs, né, bicho? Devs era o povo que trabalhava comigo, né, bicho? Então, não me preocupei com isso, cara. É a série que tá mostrando o desenvolvimento dessa solução, dessa criatura que eles estão fazendo aí. E a hora que o cara fala de Deus, eu falei, puta que pariu, mas eu sou uma anta de galocha, velho. Eu tinha que ter visto isso, cara. Eu cansei, estudei latim, velho. Eu tinha que ter visto a grafia e o cacete, mas, né? Fazer o quê? Passei por cima. Mea culpa, mea maxima culpa. Mas eu acho que é interessante isso. É assim,
que de certa forma, né, ajuda a explicar um pouco essa coisa do determinismo, que assim, o cara te conduz por um caminho. E a discussão que eles fazem de determinismo é isso, né? É que você sempre depende de uma coisa que aconteceu antes. E a sacada é você definir todas as coisas que aconteceram antes para poder chegar naquilo. Então, olha que foda isso, cara. Ela induz você a acreditar no Devs o tempo todo. E é muito massa isso, assim, porque você vai na onda do negócio mesmo. A ponto de você duvidar, né? Você diz, não, eu acho que é isso, mas não é possível que seja. Quer dizer, eu acho que brinca um pouco com o próprio tema da série. Mesmo sabendo que você vai para o outro caminho, né? É aquela cena lá que eu comentei que o cara escuta o que ele vai falar e ele fala o que ele vai falar e não consegue fugir daquilo, né? Aham. Conceitualmente, a série é uma obra-prima, assim, né? Porque é muito complexo o tema, a forma como eles desenvolvem e a coisa acontece, cara. Uhum. Sabe? Eles tiveram a manha de fazer o conceito acontecer assim na sua cara e você não perceber, né? Isso, Isso, é bem isso. sabe? É suspense e é mistério ao mesmo tempo, né? É um negócio muito doido, apesar das coisas, das definições para os gêneros assim serem diferentes e ter uma diferença muito grande, né? Que o suspense é aquilo que você sabe, você vê o que vai acontecer. Tipo, o exemplo clássico de história de escola de cinema, de professor de cinema, você vê o assassino atrás da porta, esperando para matar, e a vítima tá indo, você fica lá, sai, não vai para ele não, e ela vai, né? E o mistério é porque a vítima tá andando no lugar e de repente, do nada, atrás da porta tem um monstro lá que vai te matar e você toma um susto, né? Mas o filme, a série tem os dois, cara. Ela brinca com os dois, sabe? Uhum. Dessa coisa das variáveis, sabe? E aí a gente pode ir para a conclusão, né, do pós, assim, da história, que o, o Forrest, aí a gente descobre qual que era o objetivo dele, né, o tempo todo. E por que que ele aceitou morrer de boa, e por que que ele era o único. Ele tinha satisfação em morrer, né, cara? Uhum. No final, assim, ele tá aliviado de ter acabado o tédio e ele vai morrer, né? É um negócio maluco. E você acha que é só porque vai acabar o tédio e não é, né, cara? Porque daí, quando ele morre, a Alison, ela tem a missão de introduzir ele novamente dentro ela tem a missão de reintroduzir a consciência dele dentro da história da simulação, mas vivendo com a filha viva e a esposa viva, né? Uhum. Para surpresa de todo mundo, a Lily Chen também tá lá viva dentro da simulação, né? Uhum. E ele encontra ela e ele explica. E é o único momento assim que eu fico, não, aí vocês fizeram, achei que eles fizeram lambança, eu ia considerar ela como a Eva, sabe? Não, eu não tive essa impressão, não. Não, é porque eu não gosto, porque a Eva já é um personagem muito estigmatizado, assim, pela misoginia, né? Uhum. Tipo, a Eva que fez a merda, que a culpa é dela, sabe? E ficar essa coisa da culpa é dela, do universo existir, sabe? Isso eu achei que não precisava disso, não. Achei que isso foi demais, assim, foi de mau gosto. É aquela explicação do pecado original, né, que eles fizeram, né, no Isso. final. Eu achei Sim. isso de mau gosto, não precisava disso, não. Eu acho o seguinte, cara, que a partir do momento, né, que tem a relação com Deus mesmo, não tinha como fugir Uhum. disso, né? Eu não acho de mau gosto, não, cara. Eu acho que era um determinismo imposto que fosse isso, sabe? Eu É, não. Eu posso até dizer, pô, não gostei, cara, mas não acho que isso ia ficar de fora. e por outro lado, a discordância não é com o fato dela ser a Eva, né? Mas de ser uma coisa ruim, porque assim,
de certa forma, mostrou-se, olha, o papel da Eva, do ponto de vista bíblico, né, foi quebrar com o determinismo, né, ou pelo menos Isso. tentar quebrar, né, com o determinismo. A Então, eu acho ruptura, né? que isso. E aí eu acho que ela ganha a Lily ganha meio que uma recompensa por aquilo, né? Ela ganha imortalidade. Porque, Uhum. e nesse ponto, cara, até esse ponto, eu tava com muita dó da Lily, né? Falei, gente, mas só leva ferro essa mulher, tudo de ruim que pode acontecer com ela acontece. Então, no final, ela já tá assim, ela não é nada mais, né? Ela tá só o pó da rabiola, tadinha. Mas nesse ponto eu me dei conta que, na verdade, a personagem mais triste da história é a Kate. Porque Uhum. a Kate é a que ficou de fora. Sim. A Sobrou, né? história, ela sobrou. A Kate ela tem o papel. E ela estava com um certo envolvimento já com o Forrest, Sim. sabendo o tempo inteiro que o Forrest estava vivendo em função de reencontrar a esposa, né? Então já tem esse lance. E depois é ela que vai fazer o encontro dos dois, cara, e vai manter os dois se encontrando ainda. Então eu Uhum. fiquei pensando assim, que papel miserável que a Kate assume, Sim. né? E como que é assim solitário o papel dela. E só ela e a senadora lá, né, que sabem do que está acontecendo. Então assim, aí eu fiquei foi com muita dó foi da Kate. Aí eu fiquei chateado Mas, por ela. pois é, eu também fiquei. Mas aí você estava falando, fica eu pensando assim na recompensa da Lily, se foi uma recompensa mesmo. Porque o Forrest tinha o complexo de Deus, né? Uhum. Ele queria aquilo. Mas a Lily, ela é obcecada por resolver as coisas. Você botar uma pessoa obcecada dentro da simulação, sabendo que é uma simulação, será que é uma recompensa, cara? Mas Eu, ela eu, resolveu a vida dela. Você vê que ela largou mão, que é aquilo que ela não sabia quem era o Serguei, né? Que ela fala pro cara, Uhum. e você eu sei quem é. Ela larga a mão do Serguei e vai viver a vida dela com outro cara. Para mim, ela tava de boa com aquilo ali. eu entrei numa discussão com um colega sobre o fim do Devs, né? Que ele colocou para mim o seguinte, cara, eles se submeteram a permanecer vivos dentro de um ambiente simulado, que não é real. Uhum. E o que eu coloquei para ele foi: para quem está dentro daquele ambiente, é Uhum. absolutamente real. É outra É, realidade. Não é a nossa realidade, mas para quem está submetido àquilo ali, é a realidade, cara. mas você saber a natureza da realidade te torna Cara, um fora da realidade, né? eu vou te falar o que o Cypher falou, bicho. Um negócio que eu gosto de comer esse bife, cara. Sabe? Eu Isso. sei que não é É, bife, mas eu é gosto isso. de comer esse bife. Aham. Eu acho que é por aí mesmo. E outra, né, gente? Considerando que aquela simulação é perfeita, eles vão Perfeito. morrer um dia, né? Eles não vão viver para sempre, porque eles vão envelhecer e vão morrer. Então eles vão viver uma vida como se fosse uma vida fora da simulação. É outra, é uma realidade, é real aquilo ali. Isso, é real, aquilo é É, real. eu não sei quem foi que falou isso, cara, mas se todos os seus sentidos te dizem que aquilo é real, Uhum, pronto, fim, acabou. sim. Uhum. Né? E no caso do Forrest foi uma escolha. Então ele que eu acho que poderia ser o mais impactado por saber que é uma simulação, não vai, Uhum. porque foi a opção dele. Ele optou por ir para lá. Uhum. Uhum. Não, no caso dele, eu acho que é tranquilo. Eu não sei se para ela A Lily, seria né? É. tranquilo. Eu acho que o lance dela ter ido atrás do namorado dela indica que ela entrou na onda. Foi atrás do Jamie, tipo assim, ó, é aqui que eu vou viver mesmo, deixa eu fazer as coisas do jeito certo. Ela entrou na onda. Você vê que ela tava de boa, ela não tava surtada, não tava, ela tava É, assim, bora viver minha vida do jeito que eu posso. Eu ganhei uma segunda chance. isso, Bora é viver, isso, bora é viver. isso. Não, nesse caso, sim, ela aproveitou a segunda chance. Nós não vamos falar que isso pode ser um paralelo, né, com a vida após a morte, das religiões, etc. Então, não vou falar disso, não. Mas aí nós vamos ter que falar de San Rano Pinheiro, né? Vamos.
Aliás, nós podemos falar um dia de San Junipero que vale, né, cara? Um episódio só para aquilo. Só para aquele episódio do Black Mirror, que é maravilhoso. Que é outra coisa que você assiste e fica um mês matutando naquilo. Eu gosto de brincar que aquilo é a música da Marina, Paraísos Artificiais. Mas só em um último paralelo que me lembrou um filme antigo que teve o azar de sair na mesma época que o primeiro Matrix, né? Que é o 13º Andar, que é um filme que eu amo. Que é bem isso, né? E aí entra nessa discussão que o Joá coloca. Se você sabe que você está numa simulação, o que isso faz com a sua cabeça? E o cara surta, né, no filme. Então, eu acho que tem... que mais se aproximaria ali seria o 13º Andar. Está determinado que o episódio acaba agora. Um abraço, meus amigos. Ai.